No vídeo de hoje eu vou te mostrar eu reinvestindo os dividendos que eu recebi ao longo dos últimos meses da minha carteira pública aqui do rumo aos 10 mil. Meu nome é Isaac Dias e esse aqui é o canal Finanças em Dias. Se você é novo no canal, já aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder meu conteúdo semanal, como também não perder essa série que eu te mostro que é possível sim você investir com pouco dinheiro e chegar na meta dos 10 mil reais, então não deixa de ativar as notificações. E curta esse vídeo para ajudarmos a mais pessoas a entenderem que realmente é possível investir com pouco dinheiro. Então, no vídeo de hoje, a quantidade de recebimento de dividendos que eu recebi agora no mês de julho foi de R$ 14,53, reduzindo bastante em relação ao mês passado, só que é válido salientar que sempre tem alguns meses que eu recebo um pico de dividendos. Mês passado foi um deles que eu recebi 85 e há uns 3 meses atrás eu recebi quase R$100. Então é normal ter esses picos porque tem ações que não pagam mensalmente, na verdade a maioria delas pagam trimestralmente, quadrimestralmente, depende da política de distribuição de dividendos de cada uma. E aí quando essas empresas juntas se somam e acabam pagando tudo no mesmo mês, eu tenho um pico maior de recebimento de dividendos. Mas agora nesse mês, se eu comparar em relação ao mês anterior que eu não tive o pico, mesmo assim eu tive um recebimento de dividendos maior, indicando essa evolução a partir da constância dos investimentos. Por isso que eu sempre digo para vocês a importância de se manter constante, investindo mensalmente, tendo essa disciplina e com paciência os resultados vão vir porque você começa a plantar e uma hora a colheita chega. Olhando aqui no saldo da minha corretora, eu tenho aqui R$257, que foi exatamente, acho que fazia uns 2 anos, quase 2 anos na verdade, que eu tenho aqui da carteira e que eu ainda não tinha reinvestido esses dividendos. Então, na data de hoje que eu estou gravando esse vídeo, eu vou reinvestir esses R$250 de dividendos que tem aqui em saldo na minha corretora. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é abrir a corretora. No aplicativo da corretora aqui, eu vou na aba de explorar, depois eu procuro o ativo. Ao procurar o ativo, eu vou investir na empresa Alupar, com o código ALUP11, só que eu vou colocar o F no final porque eu vou investir no lote fracionário, então clico nessa segunda opção aqui. Sendo assim, o preço atual está em R$ 29,30. Cliquei em comprar. Ao clicar em comprar, eu vou querer a ordem limitada e não a ordem a mercado, porque eu quero definir o preço que eu quero investir nessa empresa. Eu vi que está tudo ok, só vou comprar uma ação de Alupar ao preço de R$ 29,30. Verifico todas as informações, se eu quisesse podia mudar a validade ali, mas clicar aqui em enviar ordem e ao clicar em enviar ordem, conferindo todas as informações, autentico aqui com a minha assinatura eletrônica, aqui no caso da Clear, que eu estou utilizando para mostrar como exemplo para vocês, e clico depois em enviar ordem. Pronto, ordem enviada com sucesso. Se eu quisesse, podia aqui em acompanhar a ordem e eu verifico exatamente que a ordem está lá aberta. Assim que for executada, vai aparecer a imagenzinha de executada. Agora eu vou mostrar um outro formato que vocês podem investir o seu dinheiro aqui pela corretora. Então eu vou em meus ativos e ao clicar em meus ativos, eu vou observar exatamente os investimentos que eu já tenho na minha carteira pública aqui para vocês. Clico em Swing Trade, e Swing Trade é exatamente as ações e fundos imobiliários. Clico em HFOF11, que é um fundo imobiliário que investe em outros fundos imobiliários que eu tenho aqui. Clico em negociar. Quando eu clicar em negociar, depois de ir na minha carteira aqui, eu já vou conseguir comprar ou vender esse fundo imobiliário. Nesse caso aqui, eu vou investir no fundo imobiliário HFOF11. Então eu clico em comprar. Ao clicar em comprar, vai aparecer aquela abinha de novo aqui, que eu seleciono o tipo de ordem que eu quero. Eu quero ordem limitada e não ordem a mercado, porque eu defino o preço. Nesse caso, o preço lá em cima, mercado, está R$ 79,15. E o preço limite que ele pegou aqui da ordem a mercado estava R$ 79,24. Então eu vou clicar aqui nesse lapisinho para poder editar a ordem que está aqui com o preço de R$ 79,24. Quando eu clicar nesse lapisinho, ele vai aparecer exatamente a opção para eu editar aqui. Então vou clicar aqui agora para vocês observarem
como edito o preço. Cliquei, quando eu clico eu defino exatamente o preço, clicando em cima do preço limite, eu vou colocar R$ 79,15, que é o preço que inclusive tem uma pessoa querendo vender aqui logo em cima, nessa coluna de venda. Cliquei em 79,15, clico em confirmar preço. Eu vou querer duas quantidades, porque eu tinha 257, só que eu estou com 158 aqui e já tinha investido 29. Então eu clico em enviar ordem, coloco minha assinatura eletrônica e ao colocar minha assinatura eletrônica eu clico em finalizar a ordem. Então, ordem efetivada com sucesso. Acabei de investir em uma ação, a Alupar, e num fundo imobiliário, duas cotas desse fundo imobiliário para aumentar inclusive a participação em fundo imobiliário, para aumentar também a constância mensal que eu tenho de distribuição de aluguéis advindos desses fundos imobiliários. Então, com o investimento desse mês de quase R$200, eu consigo atingir a meta de um pouco a mais do que 80% da meta que eu comecei a investir. Os primeiros investimentos que eu fiz foi com R$100 no fundo imobiliário XML11, que é inclusive um shopping que tem aqui na minha cidade. Esse ativo, o shopping, tem na minha cidade, só que ele não tem só esse shopping nesse fundo imobiliário. Então, por isso, na época, eu decidi investir nesse fundo imobiliário e comecei aos poucos e hoje consigo atingir 80% da meta. Então, aqueles primeiros R$100, quase chegando aqui em 3 anos de carteira pública do canal, eu consigo atingir 80% da meta. Olha só que evolução, só falta menos de 20% para atingir os R$10.000. Se eu tivesse desistido lá atrás porque eu estava recebendo 18 centavos, eu não tinha conseguido atingir esses 80%. Então não desista, mesmo que pareça muito longe o teu objetivo. É importante você sempre manter o tripé que eu sempre menciono aqui. Você tem que ter constância, disciplina e paciência, que os resultados vão começar a chegar para você se você realmente esperar o tempo certo para isso e não deixar de fazer a plantação para que no momento certo você tenha a colheita. Se você está nessa trajetória junto comigo, não deixa de colocar aqui nos comentários hashtag rumo aos 10k, porque eu vou entender que você está nessa trajetória junto comigo. E também é muito importante que se você está nessa trajetória, sabendo que é possível, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, porque só assim elas vão conseguir ver casos reais de pessoas que começaram com pouco dinheiro e, no meu caso aqui, está conseguindo atingir no episódio 34 meses que eu estou fazendo aqui e investindo publicamente para vocês, que eu consigo chegar em um pouco mais de 80% da meta. No mês anterior eu tinha chegado bem próximo ali e esse mês reinvestindo. Olha só, eu não tirei R$1 do meu bolso, R$1 esse mês. Todo o dinheiro, os R$257 que estava aqui em saldo da minha corretora, foram de dividendos que eu recebi ao longo dos últimos 2 anos, porque o primeiro ano eu tinha pego o saldo ali, a laminha que eu tinha, um pouquinho que eu tinha no primeiro ano e já tinha reinvestido. Nos últimos quase 2 anos eu fui juntando, não fui reinvestindo, deixei nada, cheguei nesses 257 e nem investi todo. Vou deixar aumentar um pouco mais esse montante para investir em mais uma cota de fundo imobiliário, para assim reinvestir todo esse saldo que eu tinha aqui. Então esse mês eu não terei nenhum saldo no meu bolso e investi quase R$200 e tinha capacidade de investir R$257. Então é possível para você também. No mais é isso, um grande abraço para todos vocês e tchau, tchau, pessoal!